Olá, tudo bom com você? E aí? Não sei se você está assistindo esse vídeo hoje mesmo, no sábado. Se for bom sábado, se não for bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, espero que esteja tudo bem, sim. A resenha de hoje é mais uma resenha que vem lá do Insta. E é do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. Esse livro... Bom, eu vou começar contando a história e aí depois eu conto um pouquinho do contexto, que eu acho que vai trazer mais sentido para a história. Vou fazer o seguinte, eu não vou trazer spoiler aqui, mas se você quiser spoiler, tem lá no Quem Vive Lerá. E aí é só olhar a resenha lá e lá tá com um spoiler. Bom, a Revolução dos Bichos começa com o seguinte: é um grupo de animais que mora em uma fazenda e esse grupo de animais de repente se dá conta de que eles são muito explorados pelo seu dono. Eles só produzem, as galinhas colocam ovos e os ovos não ficam para elas. Enfim, cada bicho ali produz alguma coisa para essa fazenda. Alguns animais só servem para alimentar, os porcos servem para alimentar aquela família que mora ali na fazenda, que é a dona da fazenda. E o que eles ganham em troca com isso? Uma mixaria de comida que só serve para eles não morrerem de fome e conseguirem produzir mais e gerar mais lucro para aquele dono. Então esses animais se revoltam com essa situação e decidem se unir em uma revolução. E aí o nome Revolução dos Bichos, a Revolução dos Bichos. E esses animais decidem dá um jeito, cada um usando a sua força, a sua sagacidade, colocar o dono dessa fazenda, o Joe, para correr. É isso, eles conseguem, a revolução vai muito bem, obrigada. Eles colocam o Joe e a família inteira para correr e eles viram os novos donos dessa fazenda. Finalmente eles conseguem ter liberdade. E aí, alguns daqueles animaizinhos que moram ali, poucos deles sabem ler. Quando eles conseguem eliminar aquela família dali, excluir aquela família, o que eles fazem é entrar na casa, ver o que tem ali que eles podem usar. E eles decidem que aquele lugar não vai ser habitado por nenhum deles, porque é um lugar profano, é um lugar dos humanos, e os humanos são verdadeiramente inimigos. Eles têm inclusive um lema dessa revolução, que é 4 patas bom, 2 pernas mal. Então aquela casa vai virar um museu. Só que antes de todo mundo sair daquela casa, eles entram para olhar, enterram alguns pedaços de carne que eles encontram na geladeira. Um dos porquinhos, que é o Bola de Neve, encontra uma revista do dono que ensinava como fazer com que a fazenda prosperasse. Lendo aquela revista, o Bola de Neve tem a brilhante ideia de fazer um moinho de vento. A ideia desse moinho de vento seria trazer conforto para todos os animais, porque como tal moinho de vento eles conseguiriam levar eletricidade lá para fora e assim eles poderiam ter água quente dos lados de fora, eles poderiam ter iluminação, cada um nas suas baias, no celeiro, enfim. E tudo bem mais ou menos, porque aí tem um conflito que é o porco Napoleão. Ele discorda totalmente dessa ideia do moinho de vento e ele propõe que os bichos façam uma eleição e por meio do voto eles decidem se eles querem ou não, eles decidam se eles querem ou não esse moinho de vento. Enfim, o moinho de vento perde nas eleições, mas acontece uma série de coisas ali e depois da expulsão do porquinho Bola de Neve do meio dos bichos, ele vai ser expulso da fazenda dos bichos. O moinho de vento, a ideia do moinho de vento acaba renascendo e alguns bichos trabalham e trabalham para que esse moinho de vento seja finalmente construído e que finalmente eles tenham o conforto tão sonhado junto com a liberdade. Como eu falei, eu prefiro não trazer o spoiler, mas se quiser tem lá no Insta. Então eu vou parar a história por aqui, mas eu vou trazer um pouco da reflexão e porque seria legal e talvez que o público gostaria desse livro. Bom, primeiro que o livro tem uma linguagem muito fluida, é um livro que serve para qualquer idade, para qualquer faixa etária, é um livro muito fácil de ler. É um livro, inclusive, que não é grande, é daqueles livros que dá para você ler em 1, 2 dias, dependendo se você é aquele leitor mais voraz.
E história que à primeira vista ela pode parecer uma historinha para criança, uma história muito infantil, mas infantil é a última coisa que essa história é. Ela é uma baita crítica social. E tem alguns fatos além do final desse livro, ou das reflexões que vão vindo, né, no decorrer da escrita do George Orwell, que faz com que esse livro seja um clássico da crítica social. Primeiro esse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que George Orwell, um cara que faz crítica social como ninguém, que faz com que seus livros sejam a cada momento mais atuais, sejam cada dia mais necessários para a nossa sociedade. E o George Orwell escreveu esse livro entre 1941 e 1943 e publicou esse livro em plena Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi publicado em 1945, em agosto, sendo que a Segunda Guerra Mundial acabou em setembro de 1945. Ele teve ali uma certa dificuldade para conseguir publicar esse livro, apesar que ele consegue, mas a dificuldade dessa publicação ela não vem simplesmente porque estava acontecendo uma guerra. Ela vem pela motivação desse livro ali no meio dessa guerra. O George Orwell, apesar de ter a sua narrativa hoje em dia bem disputada entre esquerda e direita, ele era um autor que se simpatizava com o socialismo, mas ele decide fazer críticas ao autoritarismo de qualquer forma, seja ele praticado pela esquerda, pela direita, no caso, pelo socialismo ou pelo capitalismo, para ficar mais certo. E o George Orwell, ele começa a observar que o stalinismo que está crescendo na União Soviética, que está ocorrendo ali na União Soviética, na época da Segunda Guerra, ele seja talvez tão maléfico quanto o nazismo que está ocorrendo na Alemanha. O George Orwell morava no Reino Unido e o Reino Unido, nessa época, era aliada à União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Então, por isso, ele acaba tendo um problema para publicar essa obra, porque, né, já que Reino Unido e União Soviética são aliados, ficaria um pouco complicado ele criticar o líder político da União Soviética na época, que era o Stalin, e o sistema de governo que eles praticavam. Então, uma outra questão que eu acho bem bacana que esse livro traz é a nossa possibilidade de refletir sobre como o conformismo da população, o nosso conformismo de forma geral, pode ser prejudicial a todos nós e à nossa sociedade. Outra questão é como as informações falsas são usadas até hoje, no caso, né? Mas enfim, desde aquela época, para conseguir enganar uma população e fazer com que elas apoiem determinados tipos de governos e de governantes e que esses se perpetuem no poder, continuem no poder, fazendo às vezes algumas atrocidades. Mas uma outra questão eu acho que é a coragem e a verdade que George Orwell traz, que é ele ser fiel com aquilo que ele fazia, que era criticar a sociedade, e ele decide promover talvez ali uma autocrítica. Ele critica aquilo que está de errado dentro da forma de governo com a qual ele mesmo se identifica, que no caso seria o socialismo. E às vezes a gente, na nossa sociedade, acaba perdendo algumas oportunidades de melhoria porque a gente se recusa, isso é uma opinião minha, ok? Porque a gente se recusa a criticar aquilo que nós defendemos. A gente costuma guardar como se fosse uma coisa perfeita, um diamante, aquela ideia que a gente defende, e a gente se recusa a ouvir críticas sobre aquilo. E a gente se recusa ao principal, que é a autocrítica, aquilo que a gente defende. E com isso acaba sempre virando um embate, como se um tivesse totalmente certo e não pode ser criticado, e o outro lado acredita na mesma coisa. E tem uma coisa que pega muito, enfim.
Tem outra questão que pega muito nos nossos dias atuais e que dá para refletir e fazer a ligação com essa obra, que é voltando à questão das informações. Como que quando eu estou aqui me recuso a conversar ou a ouvir as críticas daquele que está do outro lado, eu acabo por só receber informações das pessoas que estão aqui junto comigo. E o outro lado igualmente, ele se recusa a ouvir as críticas de quem está aqui vendo, talvez com mais clareza, os seus defeitos, e ele só quer ouvir opiniões e notícias, informações de quem está desse lado daqui, e viram duas mentes fechadas e ficam ali naquele embate sem fim. E, enfim, muito provavelmente isso é nocivo à nossa democracia e isso só favorece que a gente corra riscos e mais riscos de ter governos cada vez mais autoritários. Então, acho que é uma outra mensagem bacana que esse livro do Orwell consegue trazer para a gente. É isso, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você sabe de alguém que gosta desse conteúdo, compartilha. Se você já leu esse livro, conta aqui pra mim, por favor, o que mais que você viu, se você gostou do que eu falei, se você acha que fez sentido, se não. E muito obrigada pro pessoal que se inscreveu no canal. De verdade, obrigada mesmo. E, enfim, se você está assistindo, você deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Quem viver lerá, até o próximo sábado. Tchau, tchau.